Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No programa de hoje, voltamos nossa reflexão sobre os perigos da pós-modernidade para a humanidade, especialmente para a igreja, à luz da santa palavra de Deus, que nos orienta sobre como viver e conviver em qualquer tempo e lugar, com graça e sabedoria, para não nos deixar envolver pelo espírito mundano que domina os tempos do fim. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no Fonte de Vida anterior, mostramos características dos tempos pós-modernos para a família e para a Igreja de Jesus Cristo. E vimos que Jesus previu esses tempos, não é? São os tempos trabalhosos de que falou São Paulo, quando escreveu: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Vimos que há dois tipos de apostasia como sinal dos fins dos tempos. A apostasia teológica ou doutrinária, em que igrejas ensinam doutrinas de demônios, ensinos contrários à palavra de Deus. E a apostasia moral, que leva crentes e igrejas a praticarem o que Deus condena, como o crime do aborto, o casamento homoafetivo, a ideologia de gênero e outras abominações. Outra característica dos tempos trabalhosos dos últimos dias é a hipocrisia e a insensibilidade. Então vejamos, primeiro, a hipocrisia acentua-se no meio cristão. Paulo fala que haverá tempos trabalhosos pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Está vendo? Hipocrisia quer dizer impostura, fingimento, simulação, falsidade, falsa devoção. Essa última conceituação é muito apropriada para o que Paulo previu para os últimos tempos, em relação ao comportamento marcante dos tempos que antecedem a volta de Jesus. No caso, os apóstatas, eles são pessoas que se deixam levar por falsos ensinos, ou são vítimas, conscientes, que se passam para o lado das heresias por oportunismo, visando satisfazer seus interesses pessoais. No caso dos hipócritas, eles são agentes do diabo, que utilizando conscientemente de mentiras, procuram enganar os incautos, fazendo-os apostatar da fé. Já tivemos a oportunidade de conversar com pessoas de uma outra religião, que nos diziam ter consciência de que muitos ensinos que aceitavam eram gerados, mas por questão de conveniência permaneciam ligados àqueles movimentos religiosos. Imagine só, os hipócritas sabem o que estão fazendo. Fingem-se de cristãos, mas servem ao diabo. Fingem-se de santos, mas são pecadores inveterados. Determinado pastor de uma igreja norte-americana
passou pelo país ensinando muitas heresias, aqui no Brasil. Inclusive que o homem pode ter mais de uma mulher. Inclusive nas reuniões, geralmente em hotéis, dizia que não era pecado olhar para as mulheres, pois são obra da mão de Deus. O problema não era olhar para as mulheres, mas por trás de suas palavras, pessoas bem intencionadas perceberam a malícia de suas intenções. A palavra de Deus mostra as características dos hipócritas. É interessante que vejamos algumas delas, para nos prevenirmos, não é? Desses tempos trabalhosos para a igreja do Senhor Jesus. Primeiro, gostam de ser glorificados pelos homens. Tocam trombeta diante de ti, não é? Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6:2. Jesus ensinava sobre como dar esmolas, mas sua advertência pode ser aplicada hoje em relação aos hipócritas. Eles desejam a glória dos homens. Já existem pregadores, evangelistas, pastores e ensinadores que só pregam a grandes auditórios, se possível em grandes igrejas, ao ar livre ou em estádios. Não aceitam pregar em igrejas pequenas. Por quê? Primeiro, porque gostam de ser vistos por grandes multidões. Mas dizem que são homens de Deus. Eles se sentem glorificados com os aplausos que muitas vezes soam através das palmas, ou mesmo de glórias a Deus. Em segundo lugar, porque pregando em igrejas pequenas, não terão como receber seus poupudos cachês, cobrados pelas vezes que irão pregar. Jesus pregou mensagem maravilhosa a pessoas isoladamente, uma pessoa só. Pregou para Nicodemos sobre o novo nascimento, o amor de Deus pelo mundo, a salvação e a condenação eterna. Em João 3, 1-21. Não é? Ele não cobrou nada para fazer aquela mensagem, nem buscou glória de multidões. Ele falou sozinho à mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Mas depois de toda uma cidade se voltou para ele. João 4, 1-30. Já existe até, meus irmãos, uma tabela de preços informal de pregadores, não é? Pregar uma noite, R$1.000. 2 noites, R$3.000. E assim por diante. Há tabelas mais em conta. Porque são hipócritas. Porque não estão a serviço do Nazareno que calçou as sandálias da humildade nas praias da Galileia. Estão a serviço do mercado evangelístico, do mercado gospel, que cada dia aumenta o índice do preço. Ante a procura por pregações eloquentes, alegam que o obreiro é digno de seu salário, mas fazem uma exegese torta do texto bíblico. O obreiro é digno do seu salário, sim, quando ele trabalha em tempo integral para a obra, mas não tem o direito de receber por pregações ou estudos que ministrar. É razoável que uma igreja ou um pastor que convida um obreiro para pregar seja sincero e justo em retribuir seu esforço, seu tempo, seu deslocamento e seu trabalho. Mas ninguém tem o direito de cobrar para pregar. Isso é mercantilismo da fé, que dá motivos para que os ímpios acusem o Evangelho de Jesus. Ficamos aqui por enquanto, não é? E no próximo programa continuaremos a discorrer sobre esses assuntos da pós-modernidade, essa hipocrisia do mercantilismo gospel e quem são os responsáveis por essa imoralidade. Eu pergunto, você é cristão? Está em paz com Deus? Se Jesus voltar hoje, você está seguro de que irá com a igreja ao encontro do Senhor Jesus? Se não está, procure ajustar sua vida com Ele, que virá numa hora em que ninguém espera, como Ele disse. Se você não é crente ou cristão, aceita Jesus como seu Salvador. Só Ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por Ele, conforme Ele mesmo disse em João 14:6. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima.
A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Se humilhe com o coração quebrantado e contrito, e humilde na presença dele. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Toque em Jesus. Carabarrácia. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia ser tudo teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha colheita, minha herança. Toque nos pés do Senhor nessa tarde. Nesse lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Abrir os olhos do meu coração, eu posso enxergar. O Senhor já te perdoou, o véu foi rasgado de cima a baixo. Toque nos pés de Jesus Cristo. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha força é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor.
aquilo que me custa. Tu és minha arara dos teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira os destaques de hoje. A ADEPAR realiza primeiro mutirão evangelístico de 2020. Igreja na Tailândia tem batismo de centenas de pessoas, apesar da pandemia. A pandemia do coronavírus tem diminuído em diversos estados brasileiros, mas crescido em outros. É já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A ADEPAR realiza primeiro mutirão evangelístico de 2020. A pandemia do coronavírus teve impacto significativo nas atividades das igrejas evangélicas. A Assembleia de Deus em Parnamirim realiza 4 mutirões evangelísticos todos os anos, um a cada trimestre, sendo esse o trabalho de maior alcance em termos de evangelização, tanto em Parnamirim como em todos os municípios, onde há igrejas vinculadas à ADEPAR. Neste ano, por causa da pandemia, somente neste mês de setembro foi possível realizar o primeiro mutirão evangelístico, constante da programação anual de trabalhos da Assembleia de Deus em Parnamirim. O mutirão evangelístico teve início na última segunda-feira e tem encerramento hoje, sábado, com cultos ou cruzadas evangelísticas. No próximo programa, traremos informações sobre esse importante trabalho de evangelização. Igreja na Tailândia tem batismo de centenas de pessoas apesar da pandemia. O site Gospel Prime divulgou a auspiciosa notícia no mundo evangélico de que a Tailândia, país do leste asiático, foi o primeiro fora da China a relatar casos de coronavírus, o que causou temores de um surto longo e avassalador. Mas as autoridades conseguiram contornar a situação e o país vem sendo elogiado por ter contido a pandemia. De acordo com o noticiário, no início de setembro, depois de um bloqueio em todo o país, a Tailândia alcançou 100 dias sem um caso de Covid-19, o que tem possibilitado a retomada e o crescente movimento de plantação de igrejas evangélicas no centro do país.
que agora celebra a marca histórica de um grande batismo nas águas. Essa notícia é uma prova de que Deus tem o controle da sua igreja. Conforme a reportagem, muitos acreditavam que o evangelho teria uma retração no país, já que sem as conversas boca a boca, reuniões nas casas e pregações pessoais, o evangelismo não seria possível. Mas a Associação da Igreja Livre em Jesus Cristo, FJCCA, mostrou o contrário. A igreja realizou o maior batismo da história do país, com 1.435 pessoas que desceram as águas no último dia 6 de setembro. O número de candidatos foi tão grande que, para realizar o batismo, foram necessários pelo menos 20 ministros que fizeram um grande cordão dentro da água para que os novos crentes passassem pela cerimônia. A Associação da Igreja Livre vem experimentando um crescente histórico, chegando a batizar em 2019 520 pessoas. Neste ano, o número de batismos triplicou, o que tem gerado grandes expectativas para os líderes da igreja na Tailândia. É realmente um mistério para o mundo porque a Tailândia foi poupada durante a pandemia Covid, disse Bob Kraft, cujo ministério Rich Village apoia a FJCCA. Acreditamos que é a mão misericordiosa de Deus para permitir que o evangelho se espalhe neste momento crucial. Foram batizados cristãos convertidos em mais de 200 aldeias, em 5 províncias, sendo que o deslocamento foi organizado pelos líderes da igreja. As informações dão conta de que a cerimônia foi marcada por oração e adoração, observando algumas medidas para evitar o contato direto. Alguns usavam máscaras e filas de novos crentes foram parabenizadas com uma saudação tradicional, Uai, um gesto sem toque, mãos em oração e reverência, que fazia parte da cultura tailandesa muito antes de o coronavírus tornar o contato físico um meio de transmissão. Na página da igreja no Facebook, a divulgação do batismo histórico foi comemorada com um amém e obrigado, Jesus. De acordo com os líderes da Igreja Livre, muitos dos que foram batizados não tinham ouvido falar de Jesus. Até este ano, mais de 75 mil aldeias no país não têm presença cristã. Certamente esse é um desafio missionário que demanda orações e ações para que aquele povo asiático chegue ao conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pandemia do coronavírus tem diminuído em diversos estados brasileiros, mas crescido em outros. A pandemia do coronavírus continua causando preocupação no nosso país. Tem aumentado em 7 estados, incluindo o Rio Grande do Norte, no qual foi constatado um acréscimo de contaminações, com índice de aumento de 38%, o que preocupa as autoridades sanitárias e pode ter reflexos nas medidas de segurança que obrigam o afastamento social e interfere na flexibilidade para reuniões e movimentação de pessoas. Em 10 estados houve estabilidade, em 9 unidades da federação houve diminuição no índice de casos do coronavírus. No Brasil, até esta semana foram anotados mais de 4 milhões de casos, com 138 mil óbitos e recuperação de 3 milhões e 900 mil casos. No mundo, a pandemia tem números assustadores, com mais de 31 milhões de casos, 972 mil óbitos e 21 milhões de recuperados. Certamente esse fenômeno deve servir de alerta à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, para sinalizar os fins dos tempos, pois nosso Senhor, profetizando sobre os últimos dias, antes de seu retorno para buscar sua igreja, declarou que entre os sinais que marcariam o prenúncio do seu retorno seriam as ocorrências de pestes ou pragas em todo o mundo. A Igreja de Cristo precisa assumir melhor o seu papel como protagonista da história, em especial nesses tempos difíceis e perigosos em termos espirituais, morais e da saúde dos povos. Sua missão primordial é proclamar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, conforme mandou Jesus ao se despedir de seus discípulos quando de sua ascensão aos céus. Mas, além de evangelizar, a igreja precisa vigiar e orar.
buscar a presença de Deus com persistência, pedindo a misericórdia de Deus sobre a humanidade, que a cada dia caminha para a perdição eterna sem Deus, sem paz e sem salvação. Como sempre temos repetido, a palavra de Deus nos coloca na missão de interceder pela humanidade, pois só Deus tem a solução para os graves problemas que afligem o ser humano. Falando a seu povo, Deus proclamou de forma eloquente e grandiosa: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O mundo está enfermo espiritualmente e moralmente, e a sua cura não se encontra na ciência nem nos hospitais, mas em Deus, o médico da alma. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos, eu agradeço a Deus mais uma vez por ter vocês como os nossos assistentes que assistem esse programa, não é? E que nos prestigiam há tanto tempo, mesmo agora através da internet. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero orar por vocês. Bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvamos, Senhor, por esses irmãos e esses amigos, evangélicos ou não, ó Deus, que prestigiam o programa Fonte de Vida. Abençoa a todos, abençoa cada um, abençoa os seus lares, sua família, dando paz e saúde e prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha